Vocês sabem de onde vem a origem da palavra fotografia? Ela vem do grego, das palavras phos, que significa luz, e grafia, que significa pincel, estilo. A união dessas duas palavras significa desenhar com luz e contraste. A invenção da fotografia começa alguns séculos atrás. Cientistas tentavam combinar duas técnicas já conhecidas, a câmera escura e a fotossensibilidade por produtos químicos. A primeira fotografia remonta ao ano de 1826 e foi feita pelo fotógrafo Joseph Niepce. Para fazer essa fotografia, ele teve que deixar exposta a 8 horas de luz solar e ele chamou esse processo de heliografia, que significa gravura com a luz do sol. A primeira fotografia colorida remonta ao ano de 1861 e foi produzida pelo fotógrafo James Maxwell. Para fazer isso, ele utilizou filtros coloridos nas lâmpadas de captação que, quando eram projetadas na tela, deixavam a fotografia colorida. Mas foi só em 1888 que a fotografia se popularizou. Nesse ano, a Kodak lançou uma câmera portátil que era composta por um filme descartável em preto e branco que foi patenteado por George Eastman. Cartier-Bresson, considerado o pai do fotojornalismo, também foi um dos pioneiros no uso da câmera de filme 35mm. Além disso, ele também foi o fundador da agência Magnum, que é conhecida hoje internacionalmente. A fotografia também brilhou nas mãos de outros grandes nomes: Robert Capa, Eugene Smith, Steve McCurry. Nossa! Gente, vocês perceberam que nenhum nome feminino foi citado até agora? As mulheres não aparecem muito na história da fotografia. Assim como em diversas outras áreas da sociedade, suas criações quase não tiveram o mesmo reconhecimento do que de muitos homens. A intenção desse documentário é, então, prestigiar nomes femininos que fizeram grandes fotografias e quase não tiveram reconhecimento. Essas mulheres trabalham no meio acadêmico, trabalham como fotógrafas. Onde estavam essas mulheres fotógrafas enquanto ninguém falava sobre elas? Por que os nomes femininos quase nunca estão na mídia? Essas questões remontam a um machismo crônico instalado em nossa sociedade desde os primórdios. A mulher sempre esteve ao lado dos grandes inventores e muitas vezes participou de criações que, posteriormente, foram justificadas por homens. Sebastião Salgado é um dos maiores nomes da fotografia documental atualmente. Seu trabalho sempre foi assessorado pela mulher, Lélia. Arquiteta de formação, deixou a profissão para organizar as exposições do marido, e sempre que Lélia aparecia na mídia, era como se ela estivesse por trás do trabalho dele. Lélia não é, de fato, uma fotógrafa como as outras relatadas nesse documentário, mas há muito tempo vive inserida nesse meio pelo marido e tenta, todos os dias, criar seu espaço de reconhecimento pelo trabalho que faz. As mulheres foram pioneiras em inúmeros momentos da fotografia. Alice Austin foi uma das primeiras fotojornalistas mulheres. Muito antes do termo fotojornalismo ser criado, Alice ousava sair dos estúdios e capturar imagens das ruas dos Estados Unidos. Margaret Bourke White fundou a icônica revista Life e foi a primeira fotógrafa mulher a fotografar como correspondente das zonas de combate na Segunda Guerra Mundial. Eve Arnold foi a primeira mulher a integrar a equipe da agência Magnum e a receber uma das maiores condecorações da fotografia mundial. Essas mulheres tiveram contribuições incríveis para suas épocas. A cultura se fundamentou no homem como viajante, explorador e conquistador, levando a mídia a omitir e desprezar os trabalhos femininos. Até que ponto esses nomes não foram propositalmente ocultados? Muitos nomes femininos marcam presença na história da fotografia, mas nem sempre essas histórias são tão conhecidas quanto as dos homens. Por exemplo, você já ouviu falar da Gerda Taro? Ela é considerada uma das mulheres mais fortes da história da fotografia. Ela é alemã e foi uma das primeiras fotojornalistas a registrar guerras. Taro lutou contra o nazismo, era judia e mudou-se para a França durante a guerra. Lá, conheceu outros fotógrafos e seus destinos se cruzaram de forma inesperada. Lembram do Robert Capa, o fundador da Magnum, considerado um dos maiores fotógrafos de guerra e da história? Bom, podemos dizer que o amor comum pela fotografia entre Gerda e Capa os entrelaçou não somente como colegas. Apaixonados e juntos, aprenderam a cobrir guerras, e é por conta de sua bravura que a humanidade possui registros da Guerra Civil Espanhola. Outro grande ponto é que foi por causa da ajuda de Taro e a sua grande desenvoltura que Capa ganhou o nome que tem até hoje. A fotógrafa era quem vendia as fotografias de Capa e os dois trabalharam e cresceram juntos como fotógrafos. Gerda faleceu aos 26 anos, enquanto cobria a Batalha de Brunete, em 1937, atingida por um tanque de guerra.
Após sua triste e precoce morte, Capa nunca mais foi o mesmo, conforme ele mesmo conta em sua autobiografia. Ela foi a primeira mulher fotógrafa morta em um campo de batalha. Outra personalidade icônica para o mundo da fotografia é a nova-iorquina Margaret Burke White. Nascida em 1904, é pioneira em muitos momentos importantes da história da fotografia mundial. Começou trabalhando com imagens de arquitetura e indústria, e acabou sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de repórter fotográfica das revistas Life e Fortune. Pois é, ela teve a cara e a coragem de expor seu trabalho, ocupando um espaço majoritariamente masculino. Ela foi a primeira mulher a ter permissão para fotografar nas zonas de combate durante a Segunda Guerra Mundial, e isso a tornou a primeira correspondente de guerra do gênero feminino da história. Na década de 40, fotografou a partição da Índia e do Paquistão, onde fez a icônica foto de Gandhi. Em sua carreira, também documentou o apartheid na África do Sul e a Guerra da Coreia. Margaret desenvolveu o mal de Parkinson e diminuiu seu ritmo de trabalho, falecendo em 1971, aos 67 anos. Mas deixou para trás um legado imenso de representatividade, coragem e resistência. Se a mulher fizesse pela metade as coisas, né? Ela só sabe clicar. Agora todo o resto que envolve uma fotografia profissional é como se a mulher não soubesse. Olha, eu me dei conta de que a fotografia era um espaço dominado por homens quando eu comecei a acessar livros de fotografia e estudar sobre os pioneiros, né? As referências, os homens que descobriram, né, pesquisas importantes sobre a fotografia e também depois sobre nomes, referências, né, em relação à estética e à arte fotográfica. Foi nesse momento que eu me dei conta, quando eu fui acessar, quando eu fui estudar de fato, né, e ler nos livros e buscar essas referências. Aí eu percebi que era um mundo dominado por homens, ou pelo menos oficialmente, né, os registros oficiais eram de nomes masculinos e não femininos. Eu tento sempre pegar referência mulher, sempre. Livro, filme, seja documentário, e, sei lá, até série. Eu assisto quase todas as séries que são dirigidas e estreladas e não sei. E quando é de fotografia é a mesma coisa. O fato é, nós somos a maioria, né? No país, a gente está no mercado de trabalho, muitas vezes muito mais bem posicionadas que muitos homens, né? E isso, para mim, que sou da capital, né? Sou do Rio de Janeiro, aqui em Bauru é muito visível, né? A gente está no interior de São Paulo, as mulheres não falam, né? A gente vai a lugares públicos, né? Lugares, festas, enfim, reuniões e tal, fica um grupo de mulheres e um grupo de homens, esses grupos não se comunicam, e se você está no meio de um grupo que só tem homem e você tem uma opinião, você é olhado assim... Eu tenho referências, a maioria das minhas referências são mulheres, são, assim, referências próximas, não são referências, tipo, na história da fotografia, tipo, uma coisa distante, ou uma fotógrafa gringa. Eu tenho referências, assim, próximas. Eu acho que o maior problema tá na hora que você vai pro mercado, as dificuldades que você encontra, sabe? De parceria, de reconhecimento. Eu vejo que o meu trabalho, assim, é reconhecido por mulheres. Nunca chegou Chega, tipo, pouquíssimos fotógrafos chegaram e falaram pra mim: nossa, que legal o seu trabalho. Apesar de eu saber que eles acompanham, eles curtem, mas eles nunca elogiaram. Olha, em sala de aula eu procuro
levar nomes de mulheres, referências, até porque temos muitas mulheres que foram pioneiras, né, na arte fotográfica, no fotojornalismo, né? Então eu procuro levar, porque a gente tem um público também, alunos em sala de aula que são mulheres e que elas se sentem representadas. E eu acho isso muito importante, porque isso, além do incentivo, você vê, né, que a mulher também ocupou esse espaço e que ela só precisa de visibilidade. A única vez que me chamaram pra fazer foto de casamento como terceira pessoa, assim, foi num casamento à noite, me chamaram em cima da hora, falaram, vem aqui treinar. E aí me pagaram R$100. Não, beleza, fui lá, treinei, né? Já tinha feito foto de casamento, né? Mas... enfim, é meio difícil quando você não tem autoridade, você é chamada de última hora, sabe? Tipo, vem cá e dá uma ajudinha aqui, sabe? E aí o que eu sinto é que tem muito fotógrafo de casamento aqui, pelo menos aqui na cidade, que eles só chamam outros homens. Eu sei que tem mais homens fotografando do que mulheres, mas eu sei que tem muitas mulheres fotografando e que tem uma capacidade gigante, sabe? Só que eu não vejo me chamando ou chamando outras mulheres. Falando de referência na fotografia, a gente sempre pensa, sei lá, referência brasileira na fotografia. Sebastião Salgado, sabe? Não é uma mulher. A gente não tem uma mulher de referência. Na moda, na publicidade, é um mercado totalmente dominado por homem, casamento, sabe? Falta representatividade. Falta representatividade de mulheres em todos os lugares. Na fotografia não é diferente. Sim, teve, por exemplo, um caso que a gente foi fotografar um restaurante e era fotografia de comida, então... o Gui tava tirando foto, de repente eu também comecei a tirar foto. Aí o gerente do restaurante falou assim, ué, mas ela também tira foto? Aí assim, tipo, tira, tô aqui, sabe? São as mulheres que me contratam, são as mulheres que elogiam, que me apoiam pra ir pra frente. Então acho que isso é ainda pior do que a falta de referência. Então o que eu vejo, assim, eu até falo um pouco pro Gui também, a gente tá junto numa reunião e as pessoas não olham pra mim. Assim, elas até olham, respondem o que eu às vezes falo, mas elas não olham. E, tipo, fecho acordo, não fecho acordo com ela, fecho com você, Guilherme. Entendeu? E aí fica nisso. Assim, eu já percebi que não vou ficar, não tem por que eu ver a discussão ali, criar uma discussão, não, fala comigo aqui também, né? Às vezes eu estendo a mão e falo, não, tá bom, vamos lá, né? Vamos fechar esse contrato. Mas, o Gui tá alertado. Vamos procurar então uma mulher que faça algo no gênero que a gente quer, fotografia sensual. O que a gente mais acha é homem. Tem pouquíssimas mulheres fotografando ensaio sensual, sabe? Pouquíssimas. A maioria são caras e alguns deles até com nomes feministas de projetos e, enfim, se apropriando do que é nosso. Várias vezes já me chamaram, eu posso te fotografar? Eu falo, não, querido, sai daqui. Porque, tipo, primeiro que é um lugar que eu não me sinto à vontade. Por que eu não me sinto à vontade, eu não sei ainda, eu tenho que descobrir. Talvez pode até ser porque eu queria ser de um outro jeito e eu não sou. Pode ser. Mas pode ser também porque eu não me sinto bem, pode ser porque eu prefiro fotografar, eu tenho mais autonomia. Né? Por exemplo, a gente não ouve mulheres em fotojornalismo de guerra, são muito poucas, ou em qualquer outra área da fotografia em si, ou uma área que não seja tipo crianças, família, sim, casamento, newborn. Só mulher, mas... como se a gente estivesse condicionada por ser fotógrafa, nós temos que fotografar coisas que competem ao nosso sentimento materno, né, por assim dizer. O que a gente percebe é o seguinte, que tem hoje essa preocupação maior, o que faz com que a gente possa, no meu caso, que pesquiso o gênero, que pesquiso o feminino, né, hoje em dia isso tá bem bacana de se fazer por causa disso, porque os estudantes têm interesse. Então a gente vai montando grupos, eu me sinto muito mais estimulada até a pesquisar as questões de gênero hoje em dia, né, por conta do interesse que tem dos estudantes, né, e na fotografia também, porque eu dou aula de fotografia, né, e assim, com certeza, por essa demanda que eu tenho, né, principalmente das meninas, né, o que acontece? Eu, em 8 anos, a minha aula de fotografia hoje tem muito mais fotógrafa mulher do que
tinha antigamente quando eu comecei aqui. E as mulheres estão pesquisando mais, praticando mais fotografia e buscando, por meio das suas pesquisas e dos seus trabalhos, realçar a figura feminina, né? Realçar a mulher como produtora e não apenas como receptora das imagens, né? Eu vejo a mulher representada no sentido totalmente pornográfico, porque pra mim eu vejo isso. Não pode ser na cabeça de alguém, na cabeça de homem pode ser aquilo maravilhoso, aquilo é uma obra de arte. Não sei. Mas o que seria obra de arte para um cara que só deseja a mulher nesse sentido, sabe? Que não vê a mulher como fotografando. Então essa coisa de voz, né, da voz do feminino, né, ela é fundamental, né? E a fotografia a gente pensa o olhar feminino também, né? E as singularidades desse olhar feminino, que aí é uma investigação muito mais complexa, que envolve análise de imagem e tal, mas o fato é que existe um olhar feminino. Né, e isso está sendo, realmente, isso está começando a estar bem presente na academia, a gente constata isso. O só representar a mulher não é tão errado, porque existe o uso comercial, existe o uso pessoal, existe o empoderador da mulher como figura fotografada. Então, tipo, não dá pra gente querer que a sociedade faça assim, porque, querendo ou não, hoje a gente usa a mulher representada como padrão ainda, infelizmente, e se você às vezes quer ser um pouco diferente, você perde trabalho, enfim, acontecem vários bloqueios, por exemplo, de colocar uma pessoa negra, às vezes, até pode ser uma pessoa negra magra, uma mulher negra magra, mas que a pessoa fala, não, eu quero uma loira branca magrela aqui, entendeu? Nós, mulheres, enfrentamos tantos desafios diariamente. A gente se depara com obstáculos às vezes velados ou até mesmo escancarados, que são impostos socialmente. Eles aparecem como regras sociais, questões étnicas, hierarquias e, como já citado no foco deste documentário, dificuldades profissionais. Parece simples o ato de fotografar. Qualquer um com uma câmera na mão sai clicando hoje, não é? Mas viver disso ou esperar algum reconhecimento de seu trabalho nesse aspecto pode ser decepcionante simplesmente pelo fato de você ser mulher. Ou não. Ser mulher exige muito mais determinação, foco, esforço e dedicação. Esperam muito mais de nós, mulheres, e talvez por isso somos ainda mais capazes de, constantemente, mostrar o quanto somos boas em tudo que a gente faz. Ser mulher é se superar todos os dias, dentro de casa, andando na rua ou com uma câmera nas mãos. Ser mulher é o que nos torna visíveis.